Olá, bem-vindos ao FIB Produz. E nesta semana a gente tem 2 alunos do curso de produção audiovisual aqui com a gente, a Adriana Mestrinelli e o Davidson Domingues. Antes de tudo, obrigada pela presença de vocês, bem-vindos. E os dois vão falar um pouco a respeito de um dos vídeos produzidos para o curso. É um documentário, né, dessa vez, chamado Criação e Superação, e vocês vão contar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas antes de tudo existe um personagem central, uma temática central, que é a história de um alfaiate, correto? Davidson, eu queria então que a gente começasse falando um pouquinho a respeito desse tema, né, antes de tudo do documentário, que é o vídeo que vocês trouxeram para a gente hoje. Em que circunstâncias ele nasce, né? É uma disciplina que pediu para que fosse um documentário, como que ele surge? Bom, a ideia surgiu a partir do curso de documentário, né, do João Flávio Lima. O professor deu esse curso ano passado e o grupo, assim, chegou com essa ideia a partir de um improviso, assim. Foi na verdade... A ideia do tema, você diz, do alfaiate? Isso, do alfaiate. Tá. Mas assim, foi assim, produzido e finalizado praticamente 2 semanas, né? Mais ou menos. A gente gravou, editou e já entregou para ele na semana seguinte. Ou seja, só para... É bastante recorde esse tempo. Então, a disciplina era de documentário e vocês tinham, então, como produto da disciplina, fazer um documentário. Sim. Era isso, né? Vocês tinham um tempo que ele tinha que ser o mínimo e o máximo, o vídeo em si? O vídeo, ele teria que ter, no máximo, 10 minutos, né? Tá. E a gente trabalhou com esse tempo, mas, assim, ficou menor, né? Ficou uns 7, 8 minutos. E depois a gente até produziu, assim, pegou esse material e deixou ele com 3 minutos para participar de festival. Você já tem esse material também preparado, mais curto? Assim, se pintar um festival com esse tempo, já tem o material já tem o material para isso. Ô Davidson, e vocês escolheram como personagem, né, para o documentário de vocês, um alfaiate. Uma das profissões consideradas em extinção, né, que inclusive faz com que tenha, acho que, muita história para contar, como vocês mostraram. O Valdeci Oliveira, né, o seu Valsan. E eu queria que você contasse como é que foi essa escolha, como vocês se depararam com esse personagem, que depois a gente percebe que é riquíssimo, tem uma história, né, bastante interessante para que a gente conheça. Bom, o Valsan, né, o alfaiate, ele, na verdade, ele mora perto de casa ali. Na Bernardino, em frente ao Colégio Dinâmico, para quem é de Bauru, né? E ele trabalha ali mais de 10 anos ali, então ele é bem conhecido ali na vizinhança e tal. Eu sempre passo ali e reparava, né, no trabalho dele e tal, e sempre, às vezes, também levava algumas... tinha algumas peças, né, com defeito em casa, né? Todo mundo tem. Levava para ele fazer alguns reparos enquanto vou cliente. Levar, né? Aproveitar, tal. Claro. Barra de calça ele faz, sabe? E eu fotografo às vezes eventos também. Eu tenho terno, às vezes solta. Tipo barra, né? Quem usa terno aí direto tem que ficar arrumando, né? E ele faz tudo isso. Ele faz concerto. Então você o conheceu como cliente antes de tudo? Sim. Aí depois, devido a esse trabalho, surgiu a ideia, né, de estar elaborando o documentário em cima do trabalho dele e também, além de tudo, na dificuldade dele, que é o ponto central também, o ponto-chave. Que é qual, Davidson, a dificuldade dele que você cita? Ele teve um problema de infância, ele não tomou aquela vacina da paralisia infantil. Tá. E na época, né, o pessoal não tinha esse costume, né, de levar direto. Não tinha o esclarecimento que existe Inclusive, hoje. eu até tenho um parente com esse problema também. Meus avós também não levaram e ele ficou
paralisia também. É comum mesmo. E a gente quis abordar esse assunto também no documentário, a história dele, né? Puxar um pouco. E você já tinha um pouco, tirando essa questão da limitação, da deficiência, você tinha alguns detalhes? Conhecia um pouquinho a respeito da vida, da história de vida do seu Valsan ou ainda não? Isso foi ser conhecido quando vocês foram gravar mesmo? Então, esse foi assim, na verdade, a gente fez uma pesquisa mais em cima da profissão de alfaiate. Uhum. Aí eu fui conversando com o pessoal do grupo e falei, o que vocês acham? Ele tem esse problema também, né, da paralisia infantil. Ele tem dificuldade para andar e tal. Aí o pessoal achou super interessante abordar esse assunto, esse tema também. Que é de onde, imagino, vocês vieram com criação e superação para o título Sim. do documentário, né? Acabou sendo ali o grande guarda-chuva, a temática maior para vocês, né? Se fosse fazer só assim, mostrando o trabalho do alfaiate, seria interessante também, porque é uma profissão, querendo ou não, tá desaparecendo, né, no mercado. Verdade. Por causa das grandes indústrias, né? E comércio também. Como ele próprio cita, é mais barato você comprar uma calça pronta do que mandar fazer, então isso também interfere, né? Ele contou sobre isso, como que está o mercado, assim, isso foi bem interessante também. E assim, com esse problema foi tipo um extra, assim, pro documentário. Ele superar esse problema, que acabou fazendo, assim, do documentário algo mais, assim. Mais rico, né? Tipo um negócio diferente, assim. Adriana, eu queria te perguntar a respeito do processo de criação, né? Então o Davidson falou um pouquinho a respeito da escolha, né, do personagem, a questão do documentário, antes de tudo. Mas e como é que ele nasce, né? Como que vocês tiveram as primeiras etapas de produção? Havia algum tipo de referência? Como que vocês trabalharam antes, é claro, de fazer a captação, a gravação, antes de tudo? Quando o Davidson veio com essa ideia do alfaiate, o Guilherme Vasconcelos ficou responsável de procurar as informações para me passar, para montar um roteirinho, para poder fazer perguntas e tudo mais, para poder ir lá. As informações sobre o seu Valsan? Ou sobre o ofício de alfaiate? O ofício de alfaiate e na cidade de Bauru. Tá. E a partir desses dados que ele passou, eu bolei vamos dizer assim, uma historinha para também começar com as perguntas com o Valsan, a partir da história de alfaiate, da alfaiataria. Certo. Vídeos também a gente viu bastante, eu procurei sobre vídeos, porque eu precisava bolar algumas perguntas para dar mais ou menos um tempo de documentário. E ter um encaminhamento, né? Uma narrativa mesmo, uma linearidade para a história que ele fosse pra poder contar, fazer. né? Aí, a partir desses dados, eu colhi as ideias, tudo, escrevi, né? E a gente foi lá fazer na produção, né? A gente foi lá, foi gravar. Vocês gravaram em quanto tempo? De captação, de gravação, deu quanto tempo? Foi o período da manhã, né? A gente chegou, era 8 e pouco. E saiu quase perto do meio-dia. Período da manhã. A gente ficou... E falando um pouco da equipe, você citou, né, um outro colega, tudo mais. Como é que foi? Como que vocês se dividiram? Qual foi a função de cada um nesse trabalho? Ele pegou os dados, né? Colheu isso daí. Eu fiquei responsável em fazer a parte do roteiro, escrever e bolar as perguntas. Fiz a entrevista. O Davidson e o Guilherme Aurani ficaram com a parte de filmagem. Então, o Aurani ficou com os detalhes e o Davidson ficou com a câmera aberta. E aí, no dia, eu fiquei fazendo as perguntas, conversando com ele, né? Tendo aquele tato todo para ficar uma coisa bem legal. Aproveitando o que você está dizendo, Adriana, aliás, eu acho que também chama atenção que ficou algo bastante natural, né? A maneira como ele se coloca, ele conta a história. Então, claro que a gente conhece das vantagens de uma boa edição, tudo mais, mas ainda assim era uma curiosidade minha de saber como que vocês conduziram no dia da gravação para que ele contasse sobre a própria vida, determinadas temáticas. Então, você estava lá fazendo uma entrevista de bastidor, é isso? Tava. Eu conversei com ele um pouquinho antes, falei como que ia ser o processo, né? Enquanto isso, eles estavam colocando o microfone, arrumando as câmeras, e eu fui num bate-papo com ele para ficar descontraído, ficar bem bacana. Ele já saber o que esperar, né? E aí ele foi dando aquela relaxada, porque todo mundo na frente da câmera fica um pouco... Fica. Então ele já foi dando aquela relaxada, assim, tranquilo, continuou trabalhando. A gente falou para ele, olha, faz o que você costuma fazer no seu dia a dia. Trabalha normal. O pessoal vai ficar filmando e a gente vai bater um papo aqui. Vou te fazer algumas perguntas e você fica à vontade para responder da maneira como você quiser. E aí foi indo, foi desenrolando. E ele foi falando. Foi bem bacana, ficou bem natural. Ficou mesmo. Ficou bem legal. Adriana, falando também ainda da questão da produção e alguns recursos que vocês utilizaram, me chamou a atenção também
das decisões de vocês, né, de trabalhar um recurso de texto no documentário. Eu particularmente achei que funcionou muito bem, porque a questão da pesquisa que você mencionou, né, de fato vocês optaram por um personagem, enfim, o pano de fundo é a vida desse personagem, as histórias dele, mas ainda assim vocês não deixaram de trazer outras informações a respeito do ofício de uma forma geral, e em forma de inserção de texto, né, de recursos de texto. Eu queria saber como é que foi essa decisão, o que vocês tinham em mente para pensar nisso. No texto, eu condensei mais o que eu tinha de informações, vi o vídeo, como que tinha ficado, e a partir dali fui colocando, né, falando onde que ficava melhor. E se já estava editado, finalizado, vocês inseriram depois? Isso, a Rani estava fazendo, eu passei o texto para ele e ele foi incluindo onde ficava ali. Bacana. Até porque imagino que o desafio era fazer com que o texto não fosse longo demais, o tempo de exposição não fosse tanto demais, a ponto e bater certinho ele está falando, né? E a gente colocando conforme o que está falando. Porque a pessoa que está assistindo não pode se perder entre ouvir o que o seu Valsan está dizendo e ao mesmo tempo ler a informação, né? E nas partes que não tinham texto, ele não falava, né? A gente colocou um pouco preto e branco para dar um negócio ficar bem Como bacana. Como é que foi esse recurso do preto e branco? Ele foi inserido em que momentos? Qual que era? Quando ele não fala, só nos momentos em que está passando assim uma imagem dele bem bacana, Então tem uma transição da cor para preto e branco para fazer essa cortina, essa divisão, né, de temática. Ficou realmente muito bonito. Isso daí mesmo. Pessoal, dá uma licencinha, a gente vai fazer um break rápido para que a gente vá para os comerciais. E daqui a pouquinho a gente retorna ao FIB Produz, conversando com a Adriana Mestrinelli e com o Davidson Domingues. Até já já. Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz, que conversa hoje com dois alunos de produção audiovisual, a Adriana Mestrinelli e o Davidson Domingues. Eu queria perguntar para vocês algo que é frequente da gente conversar, que eu particularmente acho que é sempre bastante relevante, principalmente para quem assiste, que são a questão dos alguns possíveis obstáculos, de desafios que às vezes surgem quando a gente não previu, enfim, acho que é natural quando a gente tem algum processo com muitos detalhes, como da produção de um vídeo, por exemplo, né, que surgem alguns percalços que de repente a gente tem que pensar em planos B e C. E eu queria saber de vocês, houve de repente momentos de dificuldade, alguns obstáculos, coisas que não saíram como previstas? Olha, eu confesso que o documentário do Valsan não foi o primeiro que a gente pensou. Tema, você diz? A temática? Nós tivemos outras ideias e no decorrer do semestre a gente foi pensando, foi atrás, foi tentando, mas aí alguns por burocracia não conseguimos, mas sempre tratando na parte de profissões, né? A gente sempre queria pegar algum tipo de profissão. Esse era nosso objetivo. Outro também não deu pra gente fazer por falta de tempo mesmo, que seria à noite, pra gente poder filmar tudo. Demoraria mais tempo para gravar. Aí ficou um pouco inviável. Por fim, o Davidson trouxe essa ideia do Valsan, a gente abraçou, falou, tem que fazer isso logo. E deu tudo certo. Já tá acabando o tempo, tem que entregar pro professor. E foi realmente feito com bastante rapidez, né? Bastante. E aí, uma vez que vocês tinham esse tema, esse personagem, de repente já pensando em produção, gravação, pós-produção, vocês tiveram alguns obstáculos? Sim, nós tivemos. A gente teve a ideia inicial de fazer desde o início, né? Seguindo ele. Conta um pouquinho pra gente como que era. A ideia inicial era mostrar assim, a trajetória dele indo para o trabalho, acordando, né? A rotina mesmo, né? Desde o início. Ele na casa dele, preparando um café, né? Se ele morar sozinho também ou não, seria legal, tipo, abordar a família dele, né? Mas assim, pela falta de tempo, não deu para fazer essas cenas, né? Mas assim, a gente pensou em fazer, né? O importante é isso, né? A gente pensou em acrescentar isso, mas por falta de tempo entregar o trabalho. Vocês optaram por fazer a gravação direto ali no ambiente de trabalho, né? Vamos já direto ao assunto, aí se der tempo a gente faz essas cenas na casa dele, que acabou não dando tempo e acabou ficando. Isso é uma ideia, Davidson, por exemplo? É algo, de repente, para o futuro? Porque você comentou que existe uma versão mais curta do vídeo que
tem originalmente 7 minutos e pouco. E existe, de repente, uma intenção? Dá para a gente talvez prever que vocês podem pensar ainda em expandir, fazer algo mais longo, por exemplo, incluindo essas cenas da rotina? Ou... Sim, eu acho que pelo resultado, sim, foi bem assim, interessante dar continuidade. Fazer assim, com outros profissionais que tenham também tipo, alguma dificuldade, superou. Com relação à temática do documentário, você diz, né? Tá, porque vocês pensam, mais uma vez, o tema foi, o título, Criação e Superação, de fato com um alfaiate dessa vez, mas realmente é um tema que possibilita N personagens diferentes, né? Falando em profissões, como não? É isso que você quer dizer, né? Com relação a possibilidades de futuro. Sim, na verdade, assim, você anda na rua, você vê, né, várias pessoas que têm algum problema, que passaram superar esse problema e assim, algumas desanima, que é até o que o Valsan fala, né? Ele fala isso também. Ele fala, tem um monte de gente aí que não tem nada, não tem nenhum problema. Não é porque eu tenho uma limitação física que... não faz nada, não corre atrás. E tipo, ele desde criança já tinha interesse já de ser alfaiate. Então, e eu acredito que tem várias pessoas assim que têm uma deficiência, eles acabam tipo meio que criando um incentivo assim para correr atrás de algum sonho, alguma coisa, e acaba transformando aquilo em realidade. A gente percebe isso nos atletas, né, que são paralímpicos e tudo mais, que realmente fazem o que muita gente não consegue. Davidson, uma curiosidade falando a respeito disso. Você comentou, né, que às vezes você observa, de repente, personagens desse tipo. O fato, por exemplo, de ter feito um trabalho como esse, de vocês terem... Isso vale pergunta para os dois podem responder. Como do seu Valsan, que realmente tem uma história de vida muito interessante, inclusive de superação, faz com que, de repente, vocês se tornem pessoas mais observadoras. De repente, a profissão que vocês escolhem, que tem sempre um tema, um recorte, uma observação a ser feita, faz com que isso seja trazido para o dia a dia, por exemplo, de vocês, o dia a dia de trabalho, de estudo, de repente vocês comecem a olhar para as pessoas como se fosse uma leitura, de repente seria um personagem interessante. Funciona, assim, é uma curiosidade minha de quem não tá no meio. Eu quando eu vejo uma pessoa assim, com essa uma limitação, né? Nessa situação, né? Eu me imagino assim também, nossa, se fosse eu, né? O que eu faria? Será que eu faria a mesma coisa? Eu às vezes até me faço essas perguntas, assim, às vezes quando encontro uma pessoa que passa dificuldade e acaba superando isso. Para ele estava de boa ali, ele nem parecia que tinha problema, assim. No final, assim, que a gente foi, né, começou a abordar assim mais essa temática da deficiência, foi até um lado assim emocionante, assim, ficou emocionado. Vocês ficaram com certo receio de perguntar sobre isso para ele? Sim, no começo, antes eu queria perguntar e eu acabei não perguntando e a gente fez a pergunta na produção. Tá, porque, e ele respondeu com bastante naturalidade. A gente fez um acordo com ele, assim, na hora lá e a gente perguntou. Tá. Tem algum problema, né? Você quer comentar sobre isso, né? Aí ele falou, não. Eu cheguei de mansinho. E sobre isso, Adri, antes da gente mudar a pergunta... Eu cheguei de mansinho nele, e aí foi tranquilo. Perguntei em off, né, se tinha algum problema, e ele falou que ele não tinha problema nenhum em falar sobre isso. Falei, então discorre, conta a sua vida pra gente. E aí ele começou a contar com a maior naturalidade. Foi bem emocionante. Mesmo. Tudo que a gente pergunta com naturalidade é respondido da mesma forma. Foi emocionante. Ficou bem natural. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei emocionada também, igual você falou. Eu chorei, é verdade. A gente se envolve, né? Não tem como. Adriana, e eu refaço a pergunta que eu fiz ao Davidson, que é uma curiosidade antes de tudo, de quem trabalha com... A gente fala de documentário, ainda mais esse que vocês fizeram. Vocês estão contando uma história, né? E imagino que ainda mais esse grau de envolvimento que vocês têm, de se emocionar e tudo mais, faz com que, de repente, você... olhe então para as pessoas tentando buscar boas histórias para serem contadas, que virem bons personagens, ou que deem de repente um pano de fundo para um roteiro do futuro, que não seja um documentário real, da vida real. Sim. Você se vê assim às vezes? Às vezes sim. A gente olha, a gente começa a observar mais as pessoas. E a ver mais como que poderia ser ou não, e às vezes até se colocar mesmo no lugar da pessoa e a dar mais valor também para a nossa vida, né?
Porque a partir do momento que a gente vê uma pessoa com deficiência que está se superando, se a deficiência para ela não é deficiência, por que para a gente tem que ser? Tem razão. Então, é bem bacana isso. Por isso que a nossa criação é uma superação mesmo. Porque a pessoa... Verdade. É bom para as pessoas verem que tem certeza. muita gente que está sentada no sofá reclamando da vida. E com certeza muitos outros bons personagens que têm histórias parecidas para contar, né? Exatamente. E para dar uma lição pra gente. E Adriana, falando um pouco disso que a gente está discutindo, da questão de boas histórias, documentários e tudo mais, principalmente para quem é leigo, como eu, com de repente outras pessoas que não conhecem muito bem assim, os pormenores das produções audiovisuais de uma forma geral. O que faz, por exemplo, com que um documentário seja um documentário? Por exemplo, vocês tinham esse trabalho como produto de uma disciplina de documentário. Sim. Imagino que muitas teorias ou, enfim, discussões surgiram do que tem que ser buscado, o que tem que fazer parte necessariamente de um vídeo quando ele é para ser um documentário, né? E o que dá para ser citado, por exemplo, nesse sentido? A gente teve a aula de documentário, que foi o trabalho que a gente fez, né, com o professor João. E eu, a princípio, não gostava muito de documentários, assim, para fazer. Sempre gostei de assistir Discovery, History, essas coisas. E eu até comentei depois com o professor no final do curso que ele me fez gostar de documentário. Ótimo, já é uma primeira grande vantagem. E ele passou várias referências pra gente. Ele passou... Uma das fortes referências que a gente quis fazer mesmo com o Valsan foi a história dos motoboys, né? Que era acompanhar vários personagens desde o seu início, assim, do Era um seu documentário dia. nacional brasileiro? Nacional, é da década, acho que de 80, se eu não me engano, né? É antigo, mas muito bom. E aí, no começo dos motoboys. foi no começo, contando a história. E a gente se baseou nisso daí, nesse tipo de documentário que ele passou pra gente. Então ele deu uma bagagem Certo. pra gente conseguir como pensar base. e elaborar o que a gente ia fazer com o nosso documentário. E o que tem em comum, Adriana, por exemplo, você citou a questão dos motoboys, para que um documentário realmente a gente assista e falar é um documentário, ele tem que necessariamente cobrir um fato da vida real, certo? E o que mais, de repente, vocês têm que ter em mente? Ele tem que ter um porquê. Né? Tá. Tem que ter por que você vai fazer esse documentário, qual é o seu objetivo, o que você quer mostrar com isso. Tem uma mensagem, Tem que ter, isso? tem que ter esse porquê, né? Não é só você chegar, vou fazer um documentário. Ah, tá, as formiguinhas andando, mas tem um objetivo, você vai passar alguma coisa? Você vai ensinar, você vai mostrar algo para alguém? A questão da relevância, né? Aquilo tem que ser destaque, o fato, imagino, do porquê que a pessoa vai se dedicar 7 minutos ou meia hora ou pra 2 ficar horas assistindo. para saber sobre algo que não é um mero entretenimento, Tem que né? ter Como às relevância. vezes. Aí no nosso caso foi o do Valsan, né? Que ele tem um problema, vamos dizer assim, né? Mas ele supera e ele continua trabalhando. Que era a mensagem de vocês, era que essa? é a nossa mensagem. Sim, eu acho que Né? o Superar. importante não é só contar. Obrigado. O importante assim, não é só pegar, fazer um documentário e contar uma história. Eu acho que o importante, assim, o crucial, assim, é você debater um tema, pegar um tema e pôr na mesa, pôr na roda e fazer as pessoas pensarem sobre isso, refletir e até discutir também. Com certeza. E tem pessoa que vai contrariar, Gerar reflexões, né? tem pessoa que vai polemizar. E esse é o lado do documentário, né? Esse é o X da questão do documentário. Realmente. Tem que ter, porque senão vai ser só apenas um registro. Fica vazio, né? Davidson, e qual que é a análise, o balanço final que você fez? Foi um trabalho que você gostou? O produto final? Foi bem gostoso, assim, participar, interagir, né, com as pessoas. Porque, querendo ou não, a gente aqui na faculdade conhece um monte de gente. E os professores também orientando, faz uma diferença. O seu Valsan já assistiu ao documentário? Ou assistiu, só que ainda não sei o que ele achou. Porque você tem que voltar lá. Preciso voltar lá para levar alguma coisa. Mas já foi entregue a cópia dele para que ele se assista? Eu entreguei. Eu falei para ele ligar se tivesse algum problema, ele não ligou até agora, eu acho que ele conseguiu assistir. Deu tudo certo. Mas eu vou depois passar lá e perguntar. Tem que saber. Adriana, e para você? Qual que foi o balanço desse trabalho antes de tudo? Ficou satisfeita? Teria feito algo diferente? Eu gostei bastante. Gostei da experiência de fazer um doc assim. Foi o primeiro que você fez? E vocês, antes de tudo, como documentário? Foi, como documentário, foi o primeiro que a gente fez. E foi uma experiência bem legal, né? A gente chegou lá, fez, e
fazer as perguntas, tive que pensar bem. Ou seja, você já olha para os documentários com outros olhos agora, né? Um pouquinho mais agradáveis. Bastante. Pessoal, obrigada, viu, pela presença de vocês. Voltem sempre, produzam muito para que a gente tenha vídeos e muitos bate-papos ainda pela frente. Então, agradeço a Adriana Mestrinelli e ao Davidson Domingues, alunos aqui da FIB do curso de Produção Audiovisual. E o FIB Produz fica por aqui. Até a semana que vem. É uma profissão que em pouco tempo vai acabar, já foi dito isso aí várias vezes, já falei. Então, é uma pena que esteja nesse ponto a profissão indo embora. Eu comecei na profissão em 79, morava em Três Lagoas e trabalhava de camelô perto de uma alfaiataria. Aí meu pai foi lá e eu falei para ele ir no alfaiate que tinha perto e falei para meu pai arrumar serviço lá para mim. Aí meu pai foi lá, o homem falou, não, ele não sabe costurar, ele sabe tocar a máquina, é o que eu fazia em casa. Tocava a máquina e já achava que sabia costurar. Mas aí ele pegou e me ensinou a profissão. Pegou e levou uma máquina lá para a alfaiataria do alfaiate lá, né? Começou a me ensinar a profissão. Eu ia em casa e pegava a máquina e começava a costurar. Não demorou nem 4, 5 meses, eu já estava fazendo uma peça inteira. Aí pegou em 83 e resolvi vir para cá. Eu vim trabalhar numa alfaiataria da Rodrigues Alves. O homem era muito encrenqueiro, alfaiate ruim. Aí lá eu trabalhei com ele 3 anos, de 83 a 86. 86 eu abri a alfaiataria na Araújo Leite, fiquei 10 anos lá. Da Araújo Leite vim aqui para Independência. E da Independência eu vim para cá e estou há 13 anos aqui já nesse local aqui, nesse ponto aqui hoje. Graças a Deus eu nunca tive intenção de mudar de alfaiate, mudar de profissão, aliás. Porque a maioria dos alfaiates antigamente era muito alfaiate, entendeu? Muita gente trabalhando e praticamente não é que não tinha serviço, era menos. Mas mudar de profissão eu nunca quis. Nem desde o início que eu comecei, sempre é isso que eu quis mesmo. E vou continuar até o fim da minha vida. Eu chego aqui cedinho, média de 6 horas da manhã, e fico até 7, 8 horas da noite. Quase todos os dias. Só sábado que eu vou até meio-dia só e já paro, né? Eu tenho bastante cliente que é fiel. Vem a primeira vez e volta a segunda e continua. Mas o meu forte aqui é concerto. Fazer concertos. O concerto, ele tem bastante pela facilidade do preço que se torna. A pessoa compra uma calça por, às vezes, 30, 40 reais. Mandar fazer é 100. Então ele compra a calça e manda consertar. E aqueles que tem a própria roupa já, ou rasga, ou descostura, ou fazer uma barra, aí ele vem aqui. Então a clientela, graças a Deus, é fiel. Eu cheguei a fazer direito aqui na IT, mas o dinheiro foi curto e eu parei, porque trabalhava bastante. Cheguei aqui em Bauru, em 83, vim para estudar, mas já trabalhava na profissão de alfaiate, né? Já tinha a profissão já de alfaiate. Mas aí o tempo muito curto para estudar e trabalhar, e a faculdade particular, acabei não aguentando pagar a faculdade, mantive só a profissão de alfaiate mesmo. Vim para estudar, continuando trabalhando. Mas como não alcancei o objetivo que era fazer direito, eu acabei ficando na profissão, mas graças a Deus também me dei bem, porque é uma profissão que está me dando o que eu preciso, o sustento do dia a dia, né? Então quem sabe a outra profissão não seria aquilo que eu imaginava, porque parece que não era o meu dom mesmo. Ser advogado ou qualquer outra coisa de profissão, e sim fazer mesmo o que eu faço hoje. Eu vim pra cá solteiro, cheguei aqui, fui trabalhar no alfaiate, que ele tinha a irmã dele. Já casei com a irmã dele, tenho um filho de 21 anos
A mãe dele faleceu, aí eu continuei solteiro e tô até hoje. Tenho uma namorada, né? Porque ficar sozinho não dá, né? Mas o interesse quando eu vim pra cá era só pra estudar mesmo e voltar pra Mato Grosso. Mas depois cheguei aqui e não consegui mais não, e daqui não consigo sair mais. Já enraizou aqui. Eu nasci, não tinha deficiência nenhuma. Com 5 anos de idade, pela ignorância dos pais antigos, há 48, 49 anos atrás, né? Quase não se falava em vacinação. Aí deu uma febre em mim, meu pai, ao invés de levar no médico, foi dar um remédio lá e eu acabei ficando com a deficiência de paralisia infantil. Aí com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar já, mesmo com a deficiência. Eu pisava torto, com o pé virado contrário, né? Pisava com o pé virado assim, desse jeito, com a sola do pé aqui, ó. Mas eu já trabalhava de camelô. Aí com 17 anos de idade, eu fiz a operação que voltou o pé no lugar. Mas a deficiência não teve como consertar, mas graças a Deus, como é um serviço leve, não me atrapalha em nada praticamente. A coluna só que ficou deformada e quando chega às 6 horas da tarde eu não aguento dor na coluna. Mas mesmo assim ainda continua até 7, 8 horas da noite. Mas a deficiência me impede um pouco sim. Eu ando 4, 5, 6 quadras, já dá um pouco de cansaço por causa do defeito físico, né? A gente que tem deficiência física, pelo contrário, tem mais força de vontade que muitos que não têm. A gente vê muita gente que não tem deficiência física nenhuma, ao invés de ele trabalhar, ele fica pedindo na rua. E a nossa superação é em tentar mostrar que nós não somos diferentes de ninguém. Isso, graças a Deus, Deus dá um dom pra gente nisso aí. Mas não é muito fácil não, a gente tem muitas limitações. A minha parte mesmo aqui, eu vou daqui onde eu moro, que é 10 minutos ou 15 andando, e não é muito longe, já chego cansado lá. Então temos dificuldades sim. Mas graças a Deus não tem tirado a força de vontade de trabalhar. Então Deus tem me dado força para seguir em frente, mesmo assim, tá?